Sejam bem-vindos ao curso de Direito e que vocês encontrem aqui aquilo que efetivamente estão esperando. O nosso tema, a nossa disciplina é a história e a teoria do direito e tem como ementa a definição ontológica e epistemológica da palavra direito e do conceito justiça, análise de conceitos jurídicos fundamentais da introdução ao estudo do direito, a vocação profissional jurídica, o direito, a ideologia, a moral, direito e moral, direito e ideologia, direito e religião, a ciência do direito, as noções de antinomias das normas, os princípios constitucionais, principalmente, a hermenêutica. Como que nós vamos entender o direito? As formas de interpretação do direito, a interpretação gramatical, a interpretação sistemática, a interpretação teleológica, a lógica, a interpretação histórica, a interpretação alográfica, a interpretação também de direito comparado. Essas questões nós vamos estudando, não é? As fontes materiais e formais do direito, a hierarquia das leis, a Constituição, as leis complementares, as leis, os decretos, os regulamentos, as portarias, o estudo da norma jurídica, os ramos do direito, direito penal, direito empresarial, direito civil, direito de família, o direito menorista, afinal, os vários ramos do direito que nós teremos que estudar. Termos as noções, não é? Direito tributário, a hierarquia e a estrutura do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais estaduais e tribunais regionais e os juízes de primeiro grau, não é? E os juízes de entrância inicial, de entrância intermediária, de entrância final, as suas competências, juiz trabalhista, juiz federal, juiz estadual, as várias competências, as várias funções que cada um deve exercer, não é? O direito nas sociedades primitivas, não é? Como tudo começou, o direito do mundo antigo, os direitos não ocidentais, o direito medieval, que é muito importante nós estudarmos também, e as grandes famílias do direito ocidental, que são a common law e o civil law. E essas grandes famílias que sempre foram estudadas separadamente, agora no século XXI está acontecendo um fenômeno muito importante, que é o encontro dessas grandes famílias. Nós sempre estudamos o direito pelo civil law, o direito do common law é estudado no direito anglo-saxão, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, e agora nós estamos
experimentando e iniciando essa união das famílias do Civil Law e da família do Common Law. Muito bem, eu me chamo Jorge de Oliveira Vargas, serei professor de vocês aí nessa matéria. Eu sou desembargador, atuo na terceira Câmara Civil do nosso tribunal, onde a nossa competência são questões de direito tributário e de responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e também questões relacionadas com o direito do trabalho, mas não aquele direito trabalhista lá da Justiça do Trabalho, mas o direito do trabalho dos estatutários, dos servidores públicos, só em relação aos servidores públicos. E tem muita coisa parecida com a Justiça do Trabalho dos trabalhadores em geral, não é? Muito bem. Ainda nós vamos aqui estudar o homem e a vida, não é? Algumas noções, umas teorias de como surgiu a vida, só na Terra, não tem em outro lugar do universo. Essa questão da origem do universo, que tem 13 bilhões de anos, o surgimento veio mesmo com a famosa expressão do Big Bang, ou a criação do mundo, segundo a teoria do Gênesis da Bíblia, não é? Deus criou, e no primeiro dia o que criou, no segundo dia o que criou, no terceiro dia o que criou. A evolução das espécies, que é um trabalho muito importante de Darwin, não é? As relações do homem com a natureza, as explicações, as regras da natureza, as tempestades, as secas, o nascimento dos frutos das terras, etc. Nós vamos conversar que o contrato social, inicialmente, ele foi feito entre os homens. Os homens que eram os sujeitos do direito. Recentemente, através de um protocolo chamado Protocolo de Estocolmo, nós colocamos a natureza também como sujeito do direito. Isso nós vamos bater um papo também, não é? Se os animais têm direito ou não têm direito, se os rios têm direito ou não têm direito, se as árvores têm direito ou não têm direito. Isso é uma grande novidade também. Nós estamos começando a estudar essas questões. Existem algumas constituições, como por exemplo a do Equador, que reconhece expressamente o direito da natureza, o chamado direito, lá eles chamam da Pachamama, que é a mãe natureza, não é? Então, essas são questões que nós devemos começar a conversar agora, não é? O homem é a alma. Se tem alma, não tem alma. Tem uma época, por exemplo, os escravos eram considerados coisas, mercadoria, não é? Então, as mulheres, até um determinado período, também eram consideradas como que não possuíam alma, e a importância disso, de possuir ou não possuir a alma. A relação entre os homens. Tem um trabalho de Thomas Hobbes, um livro chamado Leviatã, em que diz que o homem é o lobo do homem. O homem se deixar o homem agir a seu bel prazer,
ele destrói, a humanidade se destrói, porque nessa obra é bem definido que o homem é o lobo do homem. Se não tiver algum controle, todos se destroem. Não há, seria o caos sem a existência de algum tipo de controle. O homem e os deuses, as regras da religião, não é? Então, como é que existiria lá, aqueles que conhecem a Bíblia, sabem lá do chamado Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, é o chamado Pentateuco, e ali está o vademecum da religião, né? Da religião judaica e cristã. Ali tem o Código Civil, ali tem o Código Penal, ali tem a Constituição, uma das mais antigas constituições, não é? Que são os 10 mandamentos, ali é a Constituição do povo hebreu. Bem, aí tem o chamado Pentateuco, são as regras que regem a humanidade de acordo com as normas religiosas. Então, qual a influência dessa religião? Sobre a questão da violência, que o homem é o lobo do homem, tem um filme muito interessante, se vocês puderem assistir, assistam, que é O Senhor das Moscas. O Senhor das Moscas é um filme muito interessante para você ver a agressividade das pessoas e a necessidade de vir alguém para acabar com aqueles conflitos. Bem, o direito são regras que se impõem coercitivamente, porque existem regras que se impõem coercitivamente e regras que não se impõem coercitivamente, não é? Muitas regras da moral, da boa educação, não são impostas coercitivamente. As normas do direito normalmente o são. Apesar que essa separação que nós, na minha época de estudante, tratava da separação da moral e o direito, hoje está vendo também um encontro dessas regras da moral e essas regras do direito. Antigamente se dizia, não importa se a lei é moral ou é imoral, não importa se a lei é justa ou injusta, o importante é que ela seja a lei. Hoje não. Hoje já está se rediscutindo. Pode um caso ser legal, mas não moral, e aí é perfeitamente possível eu julgar pelo princípio da moralidade e não só pelo princípio da legalidade, não é? A questão da lei justa ou injusta, qual é a diferença entre o direito e a lei? Qual é a diferença entre o direito e a justiça? Qual a diferença entre a lei e a justiça? Eu posso rejeitar uma lei considerando-a injusta. Essa lei foi feita apenas para atender determinados lobbies econômicos, lobbies políticos. Eu posso então rejeitá-la. A lei que não atende os fins sociais pode ser rejeitada. Existe até uma espécie no nosso sistema de interpretação corretiva da lei, dizendo que aquela lei que não atende os fins sociais deve ser rejeitada, ou ela deve ser corrigida na hora de se interpretar. Mas tudo isso nós estudaremos aí na sequência, não é? Vamos falar da finalidade do direito.
principal finalidade do direito é fazer justiça, mas principalmente garantir a paz social. Como houve o desenvolvimento do direito nas relações humanas, sua finalidade de impedir a desordem ou impedir o crime. E quem faz isso? Quem faz a lei? São os poderosos, então tem as pessoas que são excluídas ou são oprimidas. A humanidade, ou não, dessas leis, principalmente na época da escravidão, não é? As leis que existiam na época da escravidão e que autorizavam aqueles escravos sofrerem as maiores torturas, e tudo isso estava dentro da lei, estava tudo protegido pela lei. Se hoje ainda nós temos alguns resquícios destas leis desumanas, né? Dessas leis injustas, dessas leis desumanas. Tem até, foi bom lembrar disso, tem até na nossa Constituição. Vamos estudar algumas coisas de direito constitucional. Essa é a matéria que eu mais gosto. Eu sou professor de direito constitucional lá na Escola da Magistratura, sabe? Algum de vocês que quiserem ser juiz irão fazer a Escola da Magistratura e lá serão novamente meus alunos. A nossa Constituição, então, ela vai dizer ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Bem, isso era perfeitamente possível. Era possível a tortura, era possível o tratamento desumano, e tudo isso era autorizado pela lei. Tratamento degradante, bem, isso ainda existe ou ainda não existe. Nas delegacias ainda se pratica a tortura, o sistema penitenciário coloca a pessoa numa situação de tratamento desumano ou degradante. Bom, nós iremos tratar desses assuntos aqui no nosso bate-papo. O direito ele deve refletir, então, os interesses individuais. Não deve refletir os interesses individuais, ele deve refletir os interesses coletivos, que muitas vezes colidem, não é, com os interesses individuais. Há, naturalmente, nos homens um egoísmo natural, um instinto de sobrevivência, tal qual existem nos animais. A sociedade está intimamente ligada ao direito para ela sobreviver. Mas nós devemos olhar também o que há por detrás das leis. Sempre tem alguns interesses inconfessáveis por detrás das leis. E o operador do direito precisa saber estabelecer isso, descobrir isso, né? Usar um tipo de um microscópio para verificar o que está detrás das leis. Aí, para podermos analisar se a lei é justa ou injusta, se é moral, se é imoral. E o direito, ele está sempre evoluindo. Os primeiros direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito
a sobrevivência, não é? E hoje podemos discutir também se existe direito ao amor, existe direito ao afeto. Tive que julgar um caso muito interessante relativamente ao direito ao amor dos pais em relação aos filhos. E aí tive que ir buscar, como não via nada explícito na nossa Constituição, fui buscar lá na Constituição colombiana o que seria o direito ao amor, o direito ao afeto. Existe também o direito à felicidade. Isso fomos descobrir lá numa Constituição de 1700 e alguma coisa, que é a Declaração do Bom Povo de Virgínia, onde se consagra também o direito à felicidade. O abuso do direito. Podemos lembrar aí recentemente aquele massacre chamado Massacre do Centro Cívico, que foram jogadas bombas lá nos professores, não é? A questão ainda da igualdade. O que é o princípio da igualdade? É tratar todo mundo igual ou tratar diferentemente na proporção das suas desigualdades? Também precisamos analisar essas questões. Bem, e aí nós vamos trabalhar com diversos temas, tentando trazer para vocês alguns casos específicos para vocês analisarem, como o direito ou não ao aborto, por exemplo, o aborto do feto anencefálico, algumas coisas assim. E o meu e-mail, para vocês colocarem lá suas dúvidas, suas questões, suas sugestões, é o meu nome, né? Tudo junto com letras minúsculas. Jorge de Oliveira Vargas, meu nome completo, né? Jorge de Oliveira Vargas, @yahoo.com.br. E ali vocês vão colocando algumas perguntas, podem trazer alguns casos que vocês conheçam, não é? Algumas perplexidades. Agora, recentemente, foi julgado a questão do direito ao esquecimento. Então, existe uma gama enorme de novos direitos que estão surgindo, principalmente a partir da nossa Constituição de 1988. Nós tivemos várias constituições, a Constituição do Império de 1824, que tem muita coisa a nos oferecer ainda. A primeira Constituição da República, que é de 1889, também, que já trouxe muita coisa nova para o nosso sistema. A Constituição de 1934, que é considerada uma das melhores. A Constituição de 1937, que é a Constituição do chamado Estado Novo, quando se implantou a ditadura de Getúlio Vargas. A Constituição
de 1946. Tudo isso é a evolução do nosso direito. A Constituição de 1967, que já estava na época da ditadura militar, os atos institucionais, as leis secretas, o julgamento com base em leis secretas, os processos secretos em que a pessoa não podia nem saber que estava sendo processado, só recebia a comunicação da pena que lhe foi imposta, não tinha direito à defesa. Isso não é tão antigo, é agora, 20 anos aí, quando estávamos ainda na ditadura militar. Aí veio a emenda constitucional número 1/69, né, do ano de 1969, e finalmente tivemos a Constituição de 1988, que vai tratar do Estado democrático de direito. Aí vamos estudar a distinção entre Estado de direito e Estado democrático de direito. E quais são as consequências práticas de tudo isso, não é? Bem, então essa é apenas uma apresentação da nossa matéria e, repito, fico à disposição dos senhores aí no meu e-mail para qualquer indagação, qualquer pergunta, certo? Tudo bem, então por hoje nós vamos ficar por aqui. Obrigado.